Boa tarde, turma. Vamos estudar? Vamos agora fazer a nossa correção do livro de matemática, começando nas páginas 60 e 61, mas nesse mesmo vídeo vamos dar continuidade às outras páginas, combinado? Então vamos começar lá na página 60. Nós temos um primeiro problema. Um pomar tem várias espécies de árvores. Há 32 macieiras, 27 laranjeiras e 39 limoeiros e algumas jabuticabeiras. Algumas jabuticabeiras já me deu a entender que não há dados suficientes neste problema. Então, quantas árvores há ao todo? Não tem dados suficientes, porque se fala que tem algumas jabuticabeiras, não tenho como saber o resultado correto, exato deste problema, certo? Problema 2. Carolina passou 4 fases de um jogo de videogame e fez um total de 5.300 pontos. Em cada uma das 2 primeiras fases, ela fez 1.200 pontos. Em qual fase Carolina fez a maior pontuação? Poxa, mas também você está me dizendo, em alguma das fases ela fez 1.200 pontos e são 4 fases, o que ela fez na terceira fase? O que ela fez na quarta fase? Então, isso também não está suficiente. Os dados não estão suficientes neste problema. E aí a gente segue também com o problema 3. Após um dia movimentado em sua loja de roupas, Paulo fez o levantamento das vendas a fim de saber se seria necessário comprar mais peças para o estoque da loja. Veja a tabela com o número de peças disponíveis no início e no fim do dia. Então, no início, ele tinha 120 peças. No fim do dia, está dizendo que ele tinha 10. Quantas peças de roupas foram vendidas no período da manhã? Não se sabe ao certo. Disse que era o início, mas não disse de que horas até que horas que era, certo? Então, por aí, a gente não vai conseguir responder este problema, por enquanto. Vamos lá. Você conseguiu resolver os problemas? Não. Por quê? Não há dados suficientes em nenhum dos 3 para que a gente chegue à nossa conclusão. No problema 1, qual o dado que está faltando? O número de jabuticabeiras. No problema 2, veja a resolução de Murilo. Murilo disse que Carolina fez 5.300 pontos no total. Na primeira e nas segundas fases, ela fez 2.400 pontos, porque ele somou 1.200 mais 1.200. Então, nas outras fases, ela fez 2.900 pontos, porque ele subtraiu 5.300 de 2.400. Em cada uma das fases restantes, terceira e quarta, ela fez a metade de 2.900 pontos. Assim, ele dividiu 2.900 por 2, que tem um total de 1.450. Resposta: Carolina fez a maior pontuação na terceira e na quarta fases do jogo. Essa resolução está correta? Não. Por quê? Porque ela estaria correta se o problema fornecesse a informação de que nas últimas fases Carolina obteve a mesma pontuação. Então, esse foi o raciocínio do Murilo e não do problema. Que dado está faltando no problema 2? A pontuação em pelo menos uma das fases, da terceira ou da quarta fase. Depois tá, selecione a tabela que permitiria resolver o problema 3. Então, vocês têm aí, ó, 2 tabelas, né? Se vocês forem escolher a de cima, vocês podem fazer 120 menos 80, que vai dar 40. Vocês podem escolher 145 menos 100 para dar 45. 40 mais 45, que vai dar 85. A resposta correta, então, vai ficar no período da manhã, foram vendidas 85 peças, ok? Vocês, então, preencham lá o quadro, que é 120, 80, 10, 145, 100 e 40. Eu espero que vocês tenham acertado. Um beijo. Agora vamos seguir com a correção na página 62. Então, na página 62... tem a seguinte situação. Observe o tabuleiro no qual Sandra, Sônia e Rafael colocaram suas fichas.
Sônia percebeu que o número da casa em que cada jogador tinha sua ficha poderia ser obtido fazendo uma adição ou uma subtração com os números das casas nas quais os outros 2 jogadores tinham suas fichas. Ela falou: o número da minha casa é 72. Ele pode ser obtido fazendo 13 mais 59 ou 59 mais 13, que são os números das casas de Rafael e Sandra. Qual é a operação que Sandra e Rafael devem fazer para obter o número de suas próprias casas? Sandra, 72 menos 13 e Rafael, 72 menos 59. 2. Observe o gráfico que mostra o número de casas construídas na Cidade das Flores entre 2016 e 2018. Perceberam, gente, que ao olhar para o gráfico, para o gráfico de barras, a gente já imediatamente percebe qual que foi mais, qual que foi menos, qual que foi mais ou menos. O desenho já nos dá essa noção, né? No total, quantas casas foram construídas nos anos de 2016 e 2017? Número 2, letra A, 3.300 casas. E nos anos 2017 e 2018, 3.300 casas também. Tem um jogo da memória para jogar no livro digital, viu, gente? Se vocês tiverem acesso aí, é muito legal. Vamos lá, número 3. Em cada caso, descubra se as subtrações estão certas fazendo uma adição. Então, 73 menos 38 igual a 35? Sim. Por quê? Porque 35 mais 38 é 73. Letra B. 62 menos 39 é igual a 13? Não. Por quê? Porque 13 mais 39 é igual a 52 e não a 62, como está aí. Letra C. 123 menos 76 é igual a 47? Sim. Por quê? Porque 47 mais 76 é igual a 123. E letra D, finalmente, não. Por quê? Porque 169 mais 166 é igual a 335. Não igual a 345. Em um caminhão, há 2.364 garrafas para entrega e em um outro, 2.692 garrafas a mais que o primeiro. Viram como eu disse lá no vídeo de explicação do problema? A mais, olha só a palavra-chave. Já me deu a entender que a ideia é adição. Então, se o outro tem a mais, ele tem este tanto que tem o primeiro caminhão, mais este aqui que acrescentou no problema, porque me deu um dado exato. Então, eu vou somar e o segundo caminhão tem 5.056 garrafas. Então, tá lá. Quantas garrafas estão sendo transportadas pelo segundo caminhão? 5.056. Quantas garrafas os caminhões estão transportando ao todo? Ao todo também é outra palavra-chave, ó. Ao todo quer dizer que eu vou somar tudo. Então, eu vou somar do primeiro caminhão com o do segundo caminhão, que vai dar um total de 7.420 garrafas. Leia o que Clara e Gabriel estão dizendo e descubra o número de torcedores da equipe Águias. Esta questão está na página 63 e ela é a número 5. Clara falou: a equipe Águias tem 1.068 torcedores a menos que a equipe Tigres. Se mais 1.189 torcedores se juntarem aos torcedores da equipe Tigres, ela terá 4.346. Se juntar, mas não juntou. Então, vou pegar este total, tirar esses elementos, porque eles não se juntaram. Deste resultado, eu vou tirar o número de torcedores que Águias tem a menos que Tigres, que vai me dar um total de 2.089 torcedores. Deu para entender? Vamos lá. E o nosso último problema nessa questão 6, página 63, está falando: Viviane e César digitaram o trabalho escolar no computador. O trabalho de César ficou com 6.213 páginas e tem 2.478 palavras a mais do que o digitado por Viviane. Quantas palavras tem o trabalho de Viviane? Então, eu vou ter que pegar o total de César, tirar quanto ela tem a menos que ele.
que vai dar um total de 3.735. E aqui está falando: escreva uma operação que resolva o problema e outra para conferir o resultado. Nós já falamos que a operação para conferir é a operação inversa. Se aqui é uma subtração, aqui eu tenho que fazer uma adição. E eu vou ter que pegar, então, o produto e a segunda parcela, somar esses dois números para que eu tenha o resultado. Eu tive 6.213 como resultado? Sim. Então, a minha operação está correta. Confira os resultados de vocês aí. Um beijo, turma!